Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus venha abrir o teu entendimento, abrir teus olhos espirituais, para que você venha contemplar a beleza do Senhor. Nós estamos aí no livro de Levítico, do capítulo 5 ao capítulo 7 hoje, livro de Levítico, capítulo 5 a o capítulo 7. Se una comigo. Estamos aí nesse plano de leitura em ordem cronológica de 52 semanas. Todos os dias lendo de 3 a 4 capítulos por dia. E hoje nós estamos aí, na sexta semana, estamos aí praticamente encerrando a sexta semana de leitura. A sexta semana encerra amanhã, né? Glória a Deus. Isso aí, Deus tem nos abençoado a cada dia. Vamos orar? É importante você orar antes de você ler a Bíblia, para que nada venha te atrapalhar, para que o inimigo não venha com ciladas, não venha ter poder, não venha ter força para te distrair. É importante você ler, é importante você orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E bem sabemos, meu Pai, que o nosso adversário, ele ruge como um leão, meu Pai. Ele está esperando, Senhor, um vacilo, uma brecha para entrar e destruir a nossa vida, destruir a nossa história, destruir os teus projetos, os teus planos sobre a nossa vida. Por isso, neste momento, Pai, eu lhe peço no nome de Jesus Cristo, o revestimento sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Nos proteja, meu Pai. Guarde-nos, Senhor. Nos refugie debaixo de tuas asas, as asas do Onipotente. Pai, neste momento de leitura, peço a Ti, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento, que nós venhamos a entender, a compreender, meu Pai, as maravilhas do Senhor em meio à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levíticos, capítulo 5. Glória a Deus. O título do capítulo 5 fala assim: pecados que exigem uma oferta pelo pecado. Quer dizer, exige uma oferta para que aquele pecado viesse a ser perdoado. Vamos lá. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Que pecado é esse? A omissão. A pessoa se omite. Ela não se posiciona. Um grande pecado, você saber de algo e fingir que não sabe. Você viu algo acontecer e quando alguém vem perguntar para você, fala, não sei de nada. Isso é um pecado. É o pecado da omissão. Você se omite. Versículo 2. Se alguém mesmo sem saber tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Mesmo que sem querer, o judeu, tocasse em um cadáver, mesmo que sem querer, ele tinha que chegar, no sacerdote e falar, sem querer eu esbarrei no animal morto. Se alguém mesmo sem saber tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém mesmo sem saber fizer um voto impensado, de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Você precisa confessar seu pecado. Para quem?
Você tem que confessar o seu pecado para o sacerdote. Né? Olha, eu reconheço que eu errei, eu falhei. E buscar do Senhor a restauração. Certo? Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Então quer dizer que essa oferta, essa ovelha ou cabra, era sacrificada para remir, para perdoar o pecado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. Quer dizer, parte da oferta o sacerdote tomava para si. Por quê? Era o pagamento do sacerdote pelo serviço dele prestado à comunidade de Israel. Certo? Você vê que Deus, ele alcança todos os níveis da sociedade. Tinha aqueles com mais condições, né? Mesmo no deserto, tinha os que tinham mais condições. Por quê? Morava na casa de egípcios que tinham mais condições. Só que tinha os que eram mais humildes, os próprios egípcios mais humildes. E aí aquele que servia a casa desse egípcio também era, por consequência, saiu com poucos recursos da casa de seus senhores. Então, você vê que Deus alcança todas. Todos têm a oportunidade de reconhecer seus pecados. Todos têm a oportunidade de vir a Cristo. Todos devem ser alcançados pelo arrependimento, pela palavra de Deus. Vamos lá. Alguns procedimentos Moisés vai citar aqui, no versículo 14. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando o mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as quais consagradas do Senhor, sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez,
é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver alguns pecados que exigem uma oferta pela culpa, né? Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar, enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Quer dizer, você não está enganando o seu próximo, você está enganando o Deus que ele serve, né? Se esse alguém for desonesto, num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, olha só, encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto depositado, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição, pagando a pessoa prejudicada ao total com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa para o Senhor. Trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Glória a Deus. No versículo 8, algumas normas sacerdotais referentes às ofertas. Instruções adicionais para os holocaustos. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Quer dizer, o fogo precisava arder, né, continuamente naquela noite. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocarão ao lado do altar. Quer dizer, ao lado do altar. Tá lá o altar quadrado, o fogo lá comendo lá, aí as cinzas, quando termina, vem as cinzas, você pega as cinzas, você não vai jogar, você vai deixar no ladinho ali, vai abrir um espaço novo, mas não vai desprezar as cinzas. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Vê que o lugar para receber as cinzas tinha que ser purificado, não era qualquer lugar. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Mantido aceso, nunca deverá se apagar. O fogo arderá continuamente no altar e nunca se apagará. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe como que o altar é o nosso coração. O fogo é a presença de Deus. A lenha
É o combustível. E qual é o combustível? Leitura bíblica, oração, adoração, louvor. É a lenha. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deve ser mantido, mais uma vez. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Glória a Deus. Forte. Essas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la no lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Glória a Deus. Tem também uma oferta de consagração. Nós aprendemos aqui a oferta de culpa, a oferta pelo pecado e agora a oferta de consagração. 3 ofertas aí nós já aprendemos. Oferta de consagração. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal, de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinhe-a numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal dos sacerdotes serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é a oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É a oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimada no fogo. No capítulo 7, nós vamos ver algumas instruções adicionais também para a oferta pela culpa. No capítulo 7, verso 1. Estas são as instruções para a oferta pela culpa. É a oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto,
onde são mortos os animais para os holocaustos, e seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda a oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal, preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite, deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Agora, outro tipo de oferta. Oferta de paz. Então, oferta de culpa, oferta pelo pecado, oferta sacerdotal e agora oferta sacerdotal, que é a oferta de consagração e a oferta de paz. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentadas ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, olha isso. Expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento, misturados com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite e bolos feitos de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote, que derramaram o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de voto, olha outro tipo de oferta. Oferta como cumprimento de um voto. Ou uma oferta voluntária. Essa oferta voluntária é aquela que nós fazemos na igreja, né? Cada culto é levantado essa oferta voluntária. Oferta voluntária. A carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta da paz for comida no terceiro dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor, e a oferta não terá valor. Você vê que a pessoa não é aceita e a oferta não tem valor, porque o pecado, o erro não está no ato de ofertar, o erro está no coração da pessoa. Foi assim com Caim. Deus viu para Caim e rejeitou a sua oferta, porque a oferta é só um reflexo. A oferta é só um reflexo de quem a pessoa é, entendeu? Então Deus, antes de ver o dinheiro que você vai pôr na salva, ele vê teu coração. Ele vê a intenção do teu coração, se está voltado para aquilo ou não. O que está te motivando a ofertar na casa de Deus? Seus motivos. É isso que Deus vê. Por isso que ele repreende, ele rejeita primeiro a pessoa. A oferta é uma consequência. Vamos lá. Se
alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia e tal, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor. E a essa altura, a carne estará contaminada, a quem a comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida. Deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser contaminada. A carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocarem algo impuro, seja contaminação humana, de um animal impuro ou de outra qualquer coisa impura e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Vamos lá. Outra regra. Não pode comer, não pode tomar sangue, gordura. Ó. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Povo de Israel, não é gentios, tá? Nós somos gentios, nós não somos israelitas. Podemos ser por fé, né? Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresente-se-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto, como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote, que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz, pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz como os israelitas apresentarem. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. E esse serviço de sacerdote era de tempo integral. Tempo integral. Todos os dias se revezava, entre manhã e entre o dia e a noite. Então tinha o turno de sacerdotes. Não era um ou dois sacerdotes, era a tribo inteira de Levi que servia ao Senhor. Então os levitas não trabalhavam para si próprio, para enriquecer, não tinha riquezas. Os levitas eram 100%, vivia 100% para o Senhor, prestar serviço a Deus. E por direito e por mérito, por direito e por mérito, eles retiravam parte da oferta. Deus autorizava, Deus abençoava, Deus fez essa lei para que eles viessem a ter esse direito de reter parte da oferta para si. Mas os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que tinha esse direito, nenhum outro mais tinha. Quem prestava esse serviço a Deus em tempo integral. Vamos lá. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. Vamos contar aqui, Holocausto é um sacrifício. Aí vem oferta de cereal, 1, oferta pelo pecado, 2, oferta pela culpa, 3,
Oferta de consagração, 4. E oferta de paz, 5. Mais o holocausto, 6, né? O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, bem explicativa, né? O livro de Levítico, ele é bem explicativo. Ele explica, ele narra com clareza e bem detalhado, né, as leis, o porquê de tudo isso. Porque nós precisamos entender que tudo da obra de Deus é com ordem e decência. Não pode ser uma bagunça. Não pode ser desorganizado. Tem que ter ordem. E nada melhor como a própria Bíblia nos ensinar, o próprio Deus em sua palavra nos ensinar sobre ordem e decência no culto. Tem que ter ordem e decência. Amém? Não pode ser de qualquer jeito. Deus não se agrada disso. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Amanhã estaremos aí de volta. Amanhã estaremos aí de volta para dar continuidade no plano de leitura.